Olá, vamos a mais um blog do editor, desta vez abordando também apenas uma edição, que tem muita coisa para falar. Mas enfim, é a edição da cobertura da São Silvestre, que tem a vitória do Iserben, uma vitória não, é meio surpreendente, assim, digamos assim. E também a história de uma corrida em Barueri, que a gente fez uma crítica feroz, mas desculpe, mas é com toda a razão. E depois a revista foi não processada, mas houve um direito de resposta, que a gente vai comentar na edição de março. Enfim, a situação das corridas ainda continuava em 98, nós estamos na edição de fevereiro, ainda algumas corridas à moda antiga, com premiação boa e dinheiro para elite, veteranos, e o resto daquele jeito, ok? Vamos lá. Então, a capa da edição de fevereiro traz na capa o Iserben, a vitória do Iserben e da Viviane Anderson, que não foi, foi a primeira brasileira e, como tal, ganhou um carro. Aliás, é o quarto carro da Viviane Anderson no ano. Ela ganhou o Maratona de São Paulo, ou melhor brasileiro, não me lembro bem, a Brasília e a Volta da Pampulha. São 4 carros no ano. O Iser não, era a primeira. Vamos começar então. A São Silvestre, não, eu tenho que falar uma coisa que às vezes eu cito. Na época eu já tinha sido alçado a condição de diretor de corridas de rua da CBAT, que era um cargo mais pro forma, mas como reconhecimento da CBAT, Confederação, de que pelo papel que a revista eu exercia junto à busca de melhora e valorização das corridas de rua e dos corredores de rua. Bom, o Iserben venceu o São Silvestre, ok. Como é que foi essa história? Eu sei bem, o Iserben, depois comentando comigo, ele falou assim, eu fui lá, lógico, se ganhar, melhor, mas o que eu queria era ganhar o carro, e para isso eu precisava ser o primeiro brasileiro. Então, ele vem de olho no Vanderlei. Tem uma foto famosa que eu não tenho aqui, mas enfim, que é o Iserben olhando para trás na subida da Brigadeiro no final, com o Vanderlei atrás dele. E um negão, o cara alto dele, estava do lado. Ele sabia quem era. Mas quando ele entra na Paulista, ele continuava preocupado com o Vanderlei, que estava caindo de ritmo já. E quando ele viu, tinha aquele cara alto lá, ele chegou um pouquinho na frente dele. Ou seja, ele chegou na frente do Poltergar, que já passou a terceira vitória, que não conseguiu. Então foi surpreendente, mas ele é um cara que está tendo excelente resultado já. É aquele um cara que fazia muita pista, fazia 10 mil na pista e tal. Mas ele treinado, era da Funilense. Enfim, tinha um suporte técnico perfeito e correu a prova sensacionalmente. A única coisa que no dia seguinte, não sei porquê, no dia seguinte eu fui para a premiação que acontecia no dia seguinte, a premiação da Elite, né? Lá no auditório da Fundação Casper Libero, onde ela chegava, no prédio da Gazeta. E o Iserben não apareceu. Depois falou que não deu para ir, eu não me lembro bem a história, mas não pegou bem para ele e nem para a equipe dele. Essa São Silvestre, então, de 97, teve 8 mil concluintes, que foi o recorde, parece, e tinha já, estava na base da senha na largada, no percurso, e as pessoas já estavam começando a entregar, apesar que havia falhas, lógico, a senha sumia e tal. O curioso dessa São Silvestre de 97 é que a campeã foi a Marta Tenório, uma equatoriana. E ela tinha sido a campeã 10 anos antes, ainda com a São Silvestre noturna. Então, a volta 10 anos depois, é uma atleta reconhecida e tal, e vence novamente a São Silvestre. Bom, aí eu sei que na matéria, uma matéria especial sobre isso falando que, assim como quando o Ronaldo da Costa vai vencer a São Silvestre, fala, esse cara quem é? Não, ninguém vence a São Silvestre sem um tremendo treinamento. Aquela história de correr prova, 50% cabeça, 50% perna, esquece. É 99, não, vai tá bom, 90% é perna, treinamento, enfim, tal. E 10% lá na hora, fala, eu vou conseguir, tal. Mas se não tiver treinamento, já era.
E tem uma matéria também falando sobre isso, que o Jefferson Viana escrevia na revista também, um treinador, como o Henrique Viana, dois treinadores de elite. Mas o Jefferson Viana comenta a vitória da Viviane e explica como é que foi o treinamento. Treinamento puxadíssimo. Aqui tem uma foto da Viviane recebendo do Sérgio Coutinho, que era o diretor da equipe funilense, a Zix Funilense, e onde ela ganhou então seu quarto carro do ano. Bom, né? Bom, aí também uma página só falando que a gente já estava acontecendo, não, é uma coisa fora um pouco para nós, mas a São Silvestrinha, que foi muito sucesso mesmo, é muito legal, muita criançada lá na pista, do lado do Parque Ibirapuera, do Constâncio Vaz Guimarães, que estão querendo derrubar agora em São Paulo, e é um sucesso. Um monte de treinador amador, gente simples, vinha lá com seus futuros atletas, e gente que depois até continuou. Apesar que viver de corrida era uma coisa assim, não era para pouquíssimos conseguiam ganhar carro, né? Vários carros. Uma parte ganhava lá todo fim de semana um dinheirinho, por isso que eu nunca não criticava muito. Eu fazia só assim, ó, corrida. Vocês querem dar dinheiro para a elite? Ah, legal, ótimo, tal. Mas não pode descuidar dos outros 90% dos participantes. Cadê o banheiro? Cadê a largada no horário? Cadê o controle de trânsito e tal? Então, fazer corrida só com a preocupação com a elite, como acontecia em algumas corridas. Bom, e chegamos então na corrida de Barueri. Ela já ia ser a 22ª corrida, certo? Ela já tinha anunciado na revista, anúncio, fez no ano anterior, anúncio, página e tal. Tinha uma boa premiação de dinheiro, também para os veteranos, até para o pessoal da cidade também, e para o infantil, juvenil. Então dinheiro tinha. Mas tinha havido muitos erros no ano anterior, e eu, da minha preocupação, por ele ser anunciante, enfim, uma corrida clássica, onde o Iserben ganha. Inclusive, o último treino dele, uma prova dificílima, sobe e desce, em dezembro. E Barueri é uma cidadezinha aqui ao lado da capital paulista. E eu entrei em contato com a organização, falei, olha, teve alguns erros no ano passado, acho que vocês deviam cuidar disso, cuidar daquilo. Eu estou à disposição para ajudá-los, enfim, a minha opinião a respeito. E não tive nem resposta. Ok, nós anunciaram, eu fui lá para a corrida e ia correr, né, a prova. E também fazer um comentário depois. Tá? Mas aí eu vi que ia ter 2 funis. A prova tinha uns 700 pessoas. Ah, sim, a inscrição gratuita, certo? Ou seja, não paga nada para correr, portanto não tem direito a reclamar nada. Essa que é sempre a realidade. E a prova tinha 700 homens e umas 30, 40 mulheres. E tinha 2 funis. 2 funis, eu falei, olha, o funil aqui, vamos desmembrar o masculino. Mas quem é você? Eu sou da revista e tal. Ah, não se meta, a gente sabe fazer isso. Fazendo um parênteses, quem fazia a corrida é o pessoal da prefeitura. E não é que eles eram ruins, eram burros, não é nada disso. Era um trabalho de fim de semana esporádico que tinham que fazer. Mas na semana seguinte, esse pessoal que fez a corrida ia fazer o baile dos idosos, depois ia fazer um torneio de dama. É o mesmo pessoal, ou seja, é impossível, tem as suas questões técnicas intrínsecas da corrida. E eu já tinha visto assim, a largada saía e 30, 40 metros depois, não, tinha uma lombada, 30 metros, o pessoal sai como um doido, lógico, né? Tinha uma lombada. Aí eu falei, puxa vida, mas isso aqui não dá para mudar a largada para ali, não se meta. Tá bom. E não só largava com uma lombada, ainda assim, 10, 20 metros depois tinha uma curva, não uma curva, tinha um V, voltava assim. Eu falei, olha, larga ali do outro lado, aí a pessoa já sai reto, não se meta. Ah, ok. Se não bastasse, quer dizer, eu já estava meio irritado, né? Se não bastasse, tinha um cara no som, o som sempre foi muito importante numa corrida. Olha, pessoal, faço isso, não faço aquilo, sejam bem-vindos, coisa legal, né? E esse locutor é um cara grosso, além daqueles famosos, os corredor vai pegar, erro de concordância que também me deixava meio atacado. E o cara era grosseiro, quem não estiver lá vai ser tal. Em vez de informar, não, ele só fazia ameaças.
Aí, mas a questão maior, assim, eu falei pro pessoal da organização, pessoal, vai dar fila antes da chegada. E eles olhavam minha cara assim, e daí? Não, mas, olha, a gente faz sempre a corrida do mesmo jeito há 20 anos, e tem fila antes. Ah, acho que tem, e daí que tem fila antes da chegada? Mas é um absurdo, a corrida vai chegar aí correndo. Eles nem entendiam a minha reclamação. Outra coisa clássica da corrida era uma corrida tipicamente à moda antiga, né? Tinha antes da largada o foguetório, 10 minutos. Para quê? Para nada, só fazer barulho, incomodar as pessoas, estava ali. Mas é uma tradição não só dessa corrida, como várias provas faziam essa queima de fogos para chamar a atenção e tal. Bom, eu sei que a prova aconteceu, deu filas homéricas, eu não participei, me neguei a participar, e depois eu fiz essa crítica, mandando ver na corrida um anunciante, ok, mas o que eu podia fazer? Como é que eu podia fazer uma corrida tão ruim? É uma falta de respeito total. Mas os corredores achavam assim, bom, é assim mesmo, fila antes. Eu falava, puxa vida, porque não devia acontecer, mas acontece. E também eu comecei a provocar os corredores para falar, ó, reclame, pô. Mas era gratuita a inscrição, então a pessoa não tinha assim muito razões para criticar ou argumentos. Bom, começa o campeonato de corridas de rua, o campeonato brasileiro, com provas oficiais, e a gente vai passar a dar um grande destaque no ranking, no caderno de resultados, tudo por faixa etária. Foi uma batalha muito grande da revista, mas conseguiu. O campeonato já esteve mais um ano, mas o mais importante foi que as provas passaram a fazer bem feitas. Virar a prova oficial significava ter percurso aferido e tal. Aí tem uma matéria que fala em ranking. O ranking começou com uma iniciativa do André Alanon Vasquez, um assinante de São Paulo, que começou a falar, posso fazer um ranking? Fez. O segundo ano acho que eu já assumi e tal. Mas o André resolveu, em 97, entrar para o livro dos recordes, o Guinness e tal. E corre uma maratona cada fim de semana. Então, como o título está aqui, ele correu 51 maratonas em 97, as maratonas mesmo. Algumas tinham uma maratona. Ele chegava 4 horas antes, corria a prova e depois largava com a prova. Então fazia 2. Outras vezes ele corria no fim de semana, num percurso aferido e com a federação acompanhando. Então ele fez 51 maratonas, sendo que ele conseguiu o melhor resultado dele. Ele corria legalzinho. O melhor resultado dele foi em Blumenau, com 2,58. Tá? Bom, aí tem uma página do Derek Marcos, né, que é o homem que escrevia sobre coisas lá fora, e tem uma notinha que brasileiro vence a maratona Disney. Foi o Santiago Araújo, que correu 2,23. Ele é um aluno do Mário Sérgio, que é uma equipe de São Paulo até hoje, a Run Fun. Então, o cara é muito legal, o Mário Sérgio é um cara bem legal, para dar um presente para o Santiago Araújo, inscreveu ele na Disney, que estava ainda no meu 4º ou 5º ano. É uma prova sem premiação em dinheiro, portanto a elite de verdade não vai. Não vai porque se não tem dinheiro, não tem graça. Então, ele vai e ganha. E é o primeiro brasileiro de uma série. Não, depois vem o Adriano Araújo. Não. Bom, foi 7 vezes campeão, porque não entrava elite, mas enfim, não era uma prova com um nível técnico muito alto. Então ele é o primeiro brasileiro de uma série que depois 3 ou 4 brasileiros vão ganhar a maratona Disney nos próximos anos. Aí eu sinto também que o Freitas continuava escrevendo sobre monitoramento cardíaco, que é uma coisa muito importante na época. Agora já não se usa tanto o monitor cardíaco, mas na época o monitor cardíaco é um objeto de desejo. Eu nunca usei, nunca gostei de pensar em usar uma cinta. Eu sempre usei como critério. Se eu estou muito ofegante, é sinal que eu estou no limite, vai com calma e tal. Senão, e às vezes você entra numa corrida, eu sempre comentei várias vezes, algumas pessoas entravam em corrida com uma coisa muito rígida, eu vou correr a prova para tanto. Depende. Não dormiu bem na noite anterior, dá um calor do cão naquele dia. Então você faz o que pode. Agora o tempo está maravilhoso, vento a favor,
garoinha. Então vai embora, mete o pau mesmo, né? É sempre nada contra o monitor. Mesmo que o Seixas escreveu na revista Anos, anunciou na revista Anos com o monitor polar, né? Mas eu falava, eu acho ótimo, para quem gosta de ficar, eu tô com frequência cento e tanto, não posso passar. Muitas vezes eu corri com gente ao lado, eu falava, vamos embora, hoje tá legal para correr. Eu falei, não posso passar de 160. Eu falei, pô, mas você tá ótimo. Mas o monitor tá dizendo, tá pitando. E apitava, pi, que ele tá passando do ponto. Aí o cara, vou segurar. Tá bom? Falamos então da edição de fevereiro de 98, da São Silvestre, da vitória do Iserben, da péssima corrida de Barueri, mas as coisas estavam andando, as corridas do Brasil estavam melhorando, sem dúvida, graças à interferência, à chatice da contra-relógio, criticando e sugerindo arrumações nas corridas. Para quê? Para que todo mundo fosse beneficiado, corredor, organizador, patrocinador, a revista, tá bom? Avise os amigos, acompanhe então toda terça e sexta a postagem do blog do editor. Obrigado.